Olá, investidores! Hoje eu vou passar para vocês 3 opções para investir na Bolsa dos Estados Unidos, na Bolsa Americana, de uma forma simples. Muitos investidores acreditam que é necessário ter um capital gigantesco para você estar exposto aos Estados Unidos, mas na verdade não. Através dessas 3 formas que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que é bem simples de fazer isso, bem tranquilo e não exige um capital grande, pelo contrário. Um capital mínimo já é possível ter essa exposição. Então, por que fazer isso, né? É importante você ter um percentual da sua carteira exposto ao exterior, né? Preferencialmente Estados Unidos, porque você tem uma exposição, uma diversificação que através disso, né? Em um cenário positivo, a Bolsa Americana subiu por 10 anos praticamente aí seguidos, você pode usufruir desse benefício, né? Que é ter esse capital aí diversificado. Então, a primeira forma seria através de um ETF, né? ETF nada mais é que um fundo de índice, como, por exemplo, nós temos aqui no Brasil o BOVA11, que é um fundo que replica o Ibovespa, né? Replica a Bolsa de São Paulo. Então, esse ETF, ele chama IVVB11, tá? Então, ele vai replicar a performance do S&P 500, que nada mais é que um fundo de índice também dos Estados Unidos, né? Nós temos o Ibovespa, lá eles têm um dos que eles têm lá, eles têm mais de um, é o S&P 500, que contempla aí as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, essa seria a primeira opção. Através de 10 cotas você consegue ter esse investimento, menos de R$ 2.000 você já consegue investir nesse produto. Segunda opção seria através de um fundo de investimento mesmo, né? Muitos fundos de investimento no Brasil, eles replicam a Bolsa Americana. Então, tem fundos que a partir de R$ 500 você já consegue ficar exposto aos Estados Unidos, você tem o seu capital lá e você acaba também tendo a questão da variação do dólar, né? Então, de certa forma, você faz as duas pontas, né? Você está protegendo o seu capital, de acordo com os Estados Unidos, informação dos Estados Unidos, e também está dolarizando o seu capital, que é importante, né? No caso da alta do dólar, como vem acontecendo, o seu dinheiro ali fica protegido, esse percentual que você vai ter ali nesse tipo de fundo. Então, é uma opção, tá? Eu não vou citar aqui o nome dos fundos, aí é uma conversa nossa mais particular mesmo, né? Caso seja de seu interesse, pode me chamar que a gente vai ver as opções de acordo com o seu perfil. Mas tem essa opção, né? Essa seria a segunda opção. E a terceira opção seria através de um COI, né? Então, tem muitos COIs que eles replicam a Bolsa Americana, replicam o S&P 500, que é uma bolsa, né? Ou melhor, é um índice, replica a Nasdaq, que é outra bolsa americana. Então, todos esses índices, essas bolsas americanas, elas são replicadas através de COIs também. Então, não vou entrar no detalhe, na parte técnica, caso seja do seu interesse. É interessante o COI porque você tem um capital protegido, né? O investimento mínimo é de R$ 5.000, é um pouquinho maior do que os outros. Mas a parte boa é que você tem o seu capital protegido. Então, no cenário de crise, como que vem acontecendo, né? Se tudo der errado, que dificilmente vai acontecer, os COIs geralmente têm um prazo de 5 anos, né? Então, dificilmente em 5 anos a bolsa vai ficar negativa, mas pode acontecer. Mas caso isso aconteça, você tem seu capital protegido ali, seus 5.000 voltam para você, né? Mas a ideia não é essa do investimento. A ideia é que o investimento se valorize, né? Mas é uma forma de proteger o seu capital também. Então, às vezes o investidor não tem um perfil tão... Tem um perfil mais moderado, né? Não gosta muito de ver o capital variando, né? O COI acaba se tornando uma boa opção, de acordo com essa proteção. Então, só recapitulando aqui rapidamente as 3 maneiras, tá? Primeira maneira, ETF. Então, IVVB11 é um ETF que vai replicar o índice S&P 500. Então, investimento de 10 cotas, né? A cota varia dia a dia, né? Mas menos de R$ 2.000 você consegue comprar um lote com 10 cotas. Segunda opção, fundo de investimento de ações que replicam alguma bolsa americana. Então, pode ser o S&P 500, por exemplo, né? Alguma bolsa aí dos Estados Unidos. Esse aqui vale um pouquinho, mas tem fundos que a partir de R$ 500 você já consegue fazer investimento. Para finalizar, através do COI. O COI já é um investimento um pouquinho maior, R$ 5.000, mas também você tem seu capital protegido. Então, tem outras opções, tem inúmeras opções de você investir nos Estados Unidos, investir em dólar, mas essas aqui são 3 maneiras bem fáceis, qualquer investidor de qualquer perfil vai conseguir fazer, o capital é relativamente baixo, então são maneiras fáceis e atrativas de você ter essa exposição, sempre respeitando o seu perfil, né? Respeitando também o percentual da diversificação que vai alocar nesse tipo de produto, mas é bem interessante sempre ter um pouquinho de exposição ao exterior na sua carteira, tá? É uma forma de proteger a sua carteira e também rentabilizar mais aí a visão a longo prazo. Então, basicamente isso. Se quiser mais detalhes, se quiser mais opções, o que a gente pode fazer na sua carteira, só me chamar, WhatsApp, a gente conversa, faz uma análise da sua carteira e verifica o que é melhor a se fazer, tá bom? Então,
Então essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado pelo tempo aí. E tenha um bom dia, que a semana seja uma ótima semana aí na bolsa, nos investimentos. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Até mais, tchau, tchau.